Então, senhoras, então, senhores, sejam todos bem-vindos, ok? Eu tô gravando essa abertura aqui para as versões de streaming, para poder dar um aviso. Esse aqui é o primeiro episódio da nossa pequena série de episódios que a gente vai sair aqui, começar a upar aqui nas plataformas e também no nosso canal do YouTube, sobre profissões. É o ScenaCast Proficiency, onde a gente vai pegar, né, vamos conversar com pessoas de diferentes profissões sobre as profissões que elas têm na vida, ok? Nosso primeiro convidado para inaugurar esse quadro novo aqui foi o professor, o recém-graduado doutor Felipe Moraes. A conversa foi transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube e vai estar disponível para lá também se você quiser ver nossas reações e tal. Então, fiquem aí com essa conversa incrível e lembre-se sempre de acompanhar as nossas redes sociais, @cenacast_ no Twitter e @cenacast_ no Instagram, ok? Espero que você curta esse episódio e vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo? Cena, pode soltar a vinheta. Opa, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela live stream no YouTube e o pessoal que está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming. Hoje a gente vai começar aqui um projeto novo dentro do ScenaCast, que é o ScenaCast Proficient. E eu tô aqui junto para inaugurar esse pequeno quadro aqui de episódios. O mais novo doutor de língua portuguesa, formado pela UERJ, Felipe Moraes. Se apresente, professor. Obrigado. Só dispensa esse doutor, porque essa formalidade não existe entre nós, sabe muito bem disso. Na verdade, não existe entre mim e ninguém. Doutor é um título e não um pronome de tratamento. Então, dispensa o doutor aí. Ah, mas é um título que tem que ser comemoradíssimo. Você estava falando comigo que Sim, foram foi 3 anos. comemorado, foi muito comemorado, graças a Deus. Não, isso aí. Ainda mais quando vem de uma escola pública, tem que comemorar o dobro, o triplo, porque é uma vitória para todo mundo, na minha opinião. Eu falei exatamente isso na minha defesa. É, por conta de algumas falas minhas no meu trabalho, e a banca criticou, eu não entendo por que que você fala isso, não sei o quê. Só que eu fui cria da escola pública, né? E eu falei isso para eles, eu falei, eu sou cria da escola pública. E quando eu digo que eu sou cria da escola pública, não é porque eu sou professor da escola pública, mas sim porque eu fui aluno da escola pública. Eu estudei a minha vida inteira em escola do Estado. E ter feito o concurso para professor do Estado está ligado a justamente isso, ao fato de eu ter sido aluno e ter tido professores que fizeram a diferença na minha vida. Então eu também queria fazer a diferença na vida dos meus alunos na escola pública, né? E é bom é que você fala tendo autoridade de que veio da escola pública, que viveu a situação das escolas estaduais, que eu acredito que eu não tenho conhecimento, mas na sua época era um pouco melhor ou, não, ou o senhor não vê muita mudança nisso? Não vê Na sua época é na sua ótimo, né? época, a diferença de idade. Mas quando você diz se eu percebo diferenças, você diz exatamente em relação a quê? Em questão, tipo assim, de. Não é nem de carga horária, é da atenção que o Estado dá para as escolas estaduais. Então, eu peguei um período muito caótico mesmo. As escolas caíam aos pedaços. Não existia absolutamente infraestrutura alguma. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Ar-condicionado, então, nem se fala. E quando tinha um ventilador, era artigo de luxo, né? Eram salas ainda com quadro de giz, a realidade que ainda encontramos hoje, não em todas, mas a gente ainda encontra um pouco. É, mas havia.
um respeito muito grande pela figura do professor. Isso é a maior diferença que eu percebo. O respeito pela figura do professor era algo, assim, incomensurável. Hoje em dia, esse respeito, né, Tá, já, tá, tá, já tá tem indo se perdido embora, né? bastante. É, Oi? mas tá indo embora esse respeito, no caso, né? Sim. Mas é uma coisa que eu acho que é meio que não é construída, eu não sei, que também entra naquela questão de que, assim, o aluno, pelo menos os dados dos últimos anos, o aluno tem meio que deixado a prioridade do estudo de lado. Alguns estudos recentes até dizem que, pô, muitas matrículas do ano de 2018 para 2019, se eu não me engano, 4,5% das matrículas em escolas públicas do Brasil foram embora. O pessoal está desistindo de estudar. Aí acaba que essa falta de interesse acaba afetando a relação professor-aluno, né? Então, na verdade, o Senna, essa falta de interesse, esses alunos que são egressos da escola, isso sempre existiu. Isso não é de hoje, porque se constrói no imaginário cultural da sociedade que estudar não é algo prazeroso. A criança entra na escola já com as falas dos pais de que estudar não é legal, de que estudar é difícil, e principalmente de que matemática é muito difícil, física então nem se fala. Esse aluno chega na escola com diversas barreiras construídas socialmente. E aí ele acaba não se permitindo gostar de estudar e principalmente gostar da matemática e da física. São justamente as disciplinas que esses alunos, de um modo geral, acabam encontrando, né, maior dificuldade, porque eles constroem esse medo. Tudo aquilo que a gente tem medo de fazer, tudo aquilo que nos impulsiona a não fazer, a gente acaba realmente não fazendo. E essa, É um ponto muito interessante de a gente pensar isso. essa questão também vem até. Eu acho que é da visão dos pais de estar tudo muito difícil, é aquela defasagem que já é histórica. Por exemplo, a minha mãe ela foi terminar o ensino médio dela com 31 anos. O meu pai ele parou no quarto. Então, assim, eu tô sendo da minha família o cara que antes do 18 tá terminando o ensino médio. Entendeu? Em- É uma então, coisa. seus pais, assim como os meus, eles vieram de uma cultura que era a seguinte: estuda quem é rico, né? Na Exatamente. cultura deles. E o pobre, ele tinha que pensar o quê? O homem tem que trabalhar. E a mulher, ela tinha de cuidar da casa. A mulher era preparada para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, do marido, ser subserviente. Ainda bem que esse padrão vem se rompendo, mas a mulher foi criada para isso. E o homem encontrava facilidades de emprego na época dos nossos pais, dos nossos avós, que hoje já não encontram mais. Então você vai ver muitas pessoas aí, profissionais excelentes, inclusive, que ganham muito bem, mas que não têm uma formação tão boa, que não têm um nível de escolaridade tão bom. Porque na época em que eles começaram a trabalhar, não havia necessidade de escolarização tão alta, de um nível de escolarização tão alta. Justamente por conta também, a gente tem que pensar nisso, né? Na quantidade de pessoas que temos hoje, ou seja, esse quantitativo tem aumentado. É, a taxa de mortalidade também tem aumentado, isso tudo tem influenciado muito na questão do emprego. Então, tem havido aí uma necessidade de exigir que as pessoas passem a ter um nível de instrução maior. Então, você pode pensar, por exemplo, em empregos que existem ainda hoje, como o emprego de serviços gerais, o emprego, por exemplo, de gari. Antigamente, esses empregos exigiam o ensino fundamental. Em uma época, ensino fundamental incompleto, depois passou a ensino fundamental completo. Hoje em dia, a exigência é do ensino médio. E a tendência é que isso vá sempre aumentando. É, Então, o é, mercado de trabalho tem ficado mais exigente e nós temos a necessidade de cada vez mais buscarmos conhecimento e formação. é aquela questão de tá meio que afunilando, né? O mercado de trabalho está selecionando. Não sei se o termo os melhores é usável nesse contexto, mas os mais capacitados, vamos dizer assim.
As pessoas que estão Que eu também não tentando. sei se são os mais capacitados. Isso eu também me questiono, né? Porque o que que mede essa capacitação? É, isso aí, Porque sabe? quando a gente para comparar com isso, com essa ideia do que eu acabei de falar, muitas pessoas que têm uma escolaridade baixíssima, mas que são extremamente competentes, são extremamente proficientes naquilo que fazem, e você pega às vezes um cara aí que tenha mestrado e doutorado, e ele não faz metade do que o outro camarada com pouca escolaridade faz, como é que você mede isso? Entendeu? Realmente, realmente. Então, o nível de instrução, ele não demonstra na mesma medida, né, o nível de competência. Não demonstra. E vocês vão perceber muito isso quando chegarem na graduação, isso é muito comum. Vocês vão ter vários professores lá e vocês vão falar assim: que saudade dos meus professores da escola, dos meus professores do ensino fundamental e médio. Por quê? Porque esses professores no ensino fundamental e médio, eles vão à mesa, eles estão preocupados se vocês fizeram os deveres, Pior eles que é assim montam mesmo. um quadro, se preocupam em preparar uma aula que vai atrair a atenção de vocês na faculdade. O cara vai dar um texto, vai falar assim, ó, leiam para a próxima aula, e a aula é a discussão daquele texto. E aí vocês vão falar assim, gente, mas não tem nada escrito. O cara falou, 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 falou. E você vai ficar pensando assim, tá, e o que que eu anoto? Tudo, tudo. Caramba. E aí vocês começam a sentir falta daquela mordomia, vamos assim dizer, que vocês tinham no ensino médio, que vocês acabaram não dando o devido valor. Nesse caso, o senhor está falando sobre a questão da universidade. Para o senhor, assim, qual foi as principais dificuldades quando o senhor entrou na faculdade do seu curso? A questão financeira, óbvio, né? É... Porque, assim, muita gente fala assim, é muito difícil entrar. Não é difícil entrar. Não é, de verdade. Difícil é você se manter numa universidade e mais difícil ainda é você sair formado de uma universidade. Esses dois pontos, eles não costumam ser muito discutidos. Entrar numa universidade significa dizer que você tem de estudar, se dedicar. E isso só depende de você. Se manter em uma universidade não depende só de você. Depende de N fatores. Então, eu estou pensando aí, obviamente, na universidade pública. A universidade particular, ela foi feita para você se formar num determinado período. Ela tem um horário específico. Então, a universidade oferece um curso de manhã, o mesmo curso à tarde, o mesmo curso à noite. Você opta pelo horário, você trabalhos para fazer, de leituras a serem realizadas. Aí a disciplina, às vezes, só é oferecida de manhã e você cursa à noite, mas só tem aquele curso de manhã. Como é que você faz se você Caramba. trabalha? Então, manter-se na universidade é muito caro, é muito difícil, porque são muitos livros a serem comprados, são muitos textos a serem xerocados, são muitos materiais, né? Porque, assim, eu estou focando no livro porque é a minha realidade. Mas quando você pensa, por exemplo, numa universidade de odontologia e de medicina, são muitos outros custos aí, arquitetura, que vão, né, são valores exorbitantes. Eu vejo aí os meus alunos falando em odontologia, não é nem o de medicina, que às vezes o custo de material para um semestre só de material vai em torno aí de 8 a 12 mil reais. Caramba! 8 mil a 12 mil reais só de material. Professor, Fora um o que esse minuto, camarada rapidinho. É gasta que a com gente tá outras tendo um coisas, problema de claro. conexão aqui. Eu vou ter que recomeçar a live. Um minuto, só pra poder. Então, gente, a gente tá de volta aqui. Tivemos um pequeno problema com o áudio, aparentemente. Já tá tudo resolvido. Espero. Quem tiver no chat, por favor, pode estar falando aí se melhorou ou não. Então, problemas da vida, né? Problemas. O senhor estava falando sobre a questão do preço. Senhor não, senhor não. Desculpa, professor. Você estava falando da questão do preço Do custo, do né? custo da universidade. É, mesmo uma universidade pública, estadual, federal, ela demanda muito do aluno nesse quesito? Sim, demanda muito. Porque se você pensar, Sena, naquele aluno que realmente não tem o que comer em casa, como que esse camarada paga, por exemplo, uma passagem? Isso é um problema A sério. passagem já é um problema.
E aí os professores até facilitam em outro ponto, eles não exigem que você compre o livro, eles disponibilizam um artigo que vão usar, e aí você faz a xerox, mas são muitas as xerox. Como que esse aluno que veio de uma comunidade carente, que, que tem uma realidade de vida, que é uma realidade de vida da maioria da população, em que as pessoas estão em condições de sobrevivência mesmo, né? Quando eu falo de sobrevivência, é porque as pessoas pensam que sobreviver é lindo. Não é. Viver é lindo, sobreviver não é lindo. Sobreviver é sofrível. É você pensar em condições, né, que em muitos casos são condições subhumanas de vida. A pessoa não tem o que comer, não tem o que beber, não tem higiene básica em casa, não tem saneamento básico na redondeza. Ela vive em meio à violência social. E não é essa violência que o camarada da Zona Sul vê, não. É coisa pesada pra caramba. Exatamente. É um tipo de violência que ele vê acontecer na porta da casa dele diariamente. Inclusive quando tá indo pra escola, quando tá voltando da universidade, é uma Sim, coisa muito tensa. sim. Então, assim, é uma realidade de vida muito difícil. É por isso que, por exemplo, eu apoio o sistema de cotas. O sistema de cotas da UERJ é um sistema extremamente válido, necessário e urgente em todas as universidades. Todas deveriam aceitar esse sistema de cotas. Por que motivo? Ele permite que o aluno, né, carente, que o aluno que tem menos condições passe a concorrer, passe a ter chances de entrar numa No mesmo universidade pública espaço, de né? qualidade, no No mesmo mesmo espaço. espaço. Dois, esse sistema de cotas, ele dá uma ajuda de custo para esse aluno. Não é o suficiente para ele resolver todos os problemas, mas já é alguma coisa. Já permite esse garoto sonhar. Já permite esse garoto cursar a faculdade, né? E a partir do momento em que ele está na faculdade, as portas começam a se abrir para estágio. Cabe a ele também buscar isso, Teu óbvio. interesse ir atrás, essas coisas. Exatamente. Exatamente. Eu entrei, por exemplo, e eu fui logo me metendo em pesquisa. Eu virei aluno de PIBIC, de PIBID, e isso te dá bolsa, né? Você ganha dinheiro para pesquisar, e você vira um pesquisador. É pouco? Mas você junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando você vai ver, você está conseguindo arcar, né, com os custos necessários ali. Arrumei estágio em escolas particulares, aí obviamente, estou falando do magistério. Em outras áreas vai depender, não sei exatamente como funciona, né? Mas, por ser estágio, a carga horária é reduzida. Então, acaba dando aí para você conciliar. Mas é fácil? Não, não é fácil. Você Nunca chegou. foi fácil. Você chegou a trabalhar no período que você estava fazendo faculdade? Ou trabalhar, digo, Sim, fora, sem ser pesquisador, sem fazer. sim, Chegou? Caramba, sim, cara. cheguei. Que Teve uma barra. época de eu acordar às 4 da manhã e chegar a casa meia-noite. Caramba, isso aí durante um período grande, né? Faculdade? Isso, Cara. para poder dar conta, senão. E aí, como conseguia? Olha, tem coisa que é só força de vontade mesmo. Botei na cabeça que ia ser e acabou. E eu sou muito assim. Eu sou muito determinado. Eu virei para mim, quando eu era criança ainda, eu falei, eu vou ser doutor. Ponto. E eu sabia que para eu ser doutor eu não tinha que ser nem médico nem advogado, até porque não são doutores. Sim. Desculpa aí a galera que. Mas me Não, eu incomoda concordo, eu concordo. muito. Eu Me concordo incomoda 100%. muito isso. Ai, doutor Fulano, eu pergunto, tem doutorado? Não, então desculpa, não é doutor Fulano. Eu vou chamar de quê? De médico. E chama de quê? De professor? Ué, Perfeito. Mas faz bastante sentido, até a desconstrução, porque o pessoal tem essa mania, né? Ainda mais do pessoal mais antigo. De. A minha bisavó, a minha avó mesmo, elas falam, não, você tem que ser doutor. Mas o É que é o porque isso doutor, também é né? cultural, Sam. Isso também é cultural. Se você pensar lá atrás na história, você vai entrevistar um professor de história, você pode depois confirmar isso com ele. Lá atrás na história, as pessoas só se formavam em medicina, em engenharia e em direito. Eram as três profissões assim voltadas para o homem e a mulher se formava professora. E nesse caso, esses camaradas, eles voltavam e eles eram considerados doutores pela ideia da importância, pela ideia de que eles tinham o mais alto nível de instrução, que era a graduação.
Não é à toa que essas 3 faculdades mantêm o prestígio que elas têm até hoje. As pessoas se degladiam por esses cursos porque existe uma ideia de que vai ganhar bem. Que Não já vai é uma ganhar coisa bem se não for. construída, né? Já de lá de Exatamente. trás e tal. E você não vai ganhar bem se você não for um bom profissional. E eu costumo dizer isso para todos os meus alunos. Só ganha bem quem é um bom profissional. E para você ser um bom profissional, você tem que fazer o que você ama. Se você não faz o que você ama, você não vai ser um bom profissional. Consequentemente, você não vai ser reconhecido. É muito simples assim. Eu conheço vários advogados que trabalham, não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas que trabalham como corretores. É um trabalho digno? É, mas eles não exercem a função para a qual eles estudaram. Aí a gente vai naquele questionamento, né? Será que foi por querer trabalhar como advogado, gostar de defender os outros, gostar dos direitos, ou foi só para poder ter aquele status de Exatamente, advogado, entendeu? exatamente. É aquela questão Ou de para ser você. chamado de doutor, porque eles não querem ter o status de advogado. Ah, faz Eles querem ser sentido. chamados de doutores. Aí Essa é a chega verdade. daquela carteirada, né? Não, 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 não. Senhor não, doutor fulano de tal. Aí você fica com aquela cara assim, ok, tudo bem então. E às vezes a pessoa nem exerce, entendeu? É esse o ponto. A pessoa acaba investindo tanto tempo da vida em uma, em uma faculdade que ela não quer. Eu vejo É isso porque muito as com pessoas, como eu já te administração. falei, foi justamente como eu comecei a minha fala, é porque as pessoas sempre enxergaram a palavra doutor como um pronome de tratamento atrelado a alguém que estava num patamar, vamos assim dizer, social, né, um patamar social maior, né? Quando na verdade doutor é um título, não é um pronome de tratamento. Cara, isso é parada aqui. Construção social pra gente poder desconstruir demora, mas demora. É, Mas estamos vendo aí, estamos tentando, né? Como eu já foi falado aqui várias vezes, você se graduou doutor pela UERJ. Mas quais cursos e quais faculdades você fez de extra ou para poder enfim. agregar cada vez mais na tua profissão? Então, eu sou formado em artes cênicas e em letras. A minha maior paixão, né, a certeza que eu sempre tive na vida era a de que eu seria ator, de que eu seguiria pelas artes cênicas. E ouvi de um tio meu que é advogado que eu iria morrer de fome se eu Ai, fizesse teatro, porque meu Deus do céu. ninguém sobrevive de teatro, não sei o quê. Então eu pensei na segunda coisa que eu mais gostava, né? E eu sempre dei aula para os meus amigos, para os meus parentes, sempre gostei muito disso, sempre gostei muito da escola. E eu pensei, poxa, o que eu mais gosto é a escola. Então eu vou ser Entendi. professor. E eu tinha certeza de que eu ia ser professor de matemática, porque era a disciplina que eu Cara, do mais nada. gostava. Meu Era a Deus. disciplina que eu mais gostava. Então eu prestei vestibular para tudo, para matemática. Quando eu prestei vestibular, foi o último ano em que o vestibular era separado, ou seja, o Enem existia, mas não tinha essa. Era cada universidade fazia o seu, né? Era isso? Isso, o Enem não tinha essa importância toda. Uma ou outra universidade é que acabavam aí destinando uma quantidade, sei lá, 10% das vagas para quem fizer o Enem, 5% das vagas para quem fizer o Enem. Mas enfim, quase ninguém usava. As universidades tinham os vestibulares isolados, e isso era maravilhoso, né? Tinha a prova da UFRJ, da UF, da Unirio, da UERJ, da Rural, da FAETEC, eram faculdades, eram provas diferentes. E isso era muito bom porque, às vezes, se você passasse mal no dia de uma prova, você teria todas as outras. Hoje em dia, se você passar mal na prova do Enem, acabou. Caramba. Só Tu ano que perde vem, o dia. Tu basicamente. perde o dia. Tem uma história de uma amiga que ela aconteceu justamente isso. O ônibus dela, ela morava longe do lugar de prova, o ônibus dela furou o pneu. E ela Ai, perdeu a prova. Aí ela não. entrou, ficou muito triste, porque ela tinha estudado o ano inteiro. A pessoa pra poder fazer Enem, ela tem que estar preparada. E ela tava, né? Mas imagina, por uma coincidência, uma ironia do destino, você perde um ano de estudo, né? Porque, pô, perder por causa de um ônibus deve ser tristeza É. enorme. Aí resta apenas a UERJ, como vestibular, pensando no Rio de Janeiro, né? Sim. São Paulo há outros, em todos os estados há os vestibulares isolados. Mas antes a gente tinha uma gama maior. E um professor meu virava para mim e falava assim: cara, você está na área errada, você não é da matemática.
você fala bem, escreve bem, você tem que ir para a área de humanas, não sei o quê. E na UERJ a gente escolheu o curso no finalzinho, já, na segunda fase. Eu já tinha passado para matemática, e aí eu pensei assim, vou botar letras só para ver se eu passaria, e botei, passei. Nossa, e cá Aí eu fiquei estamos. cursando matemática na UF e letras na UERJ. Só que como, né, a minha realidade de vida não me permitia Duas só estudar, faculdades, cara. sim. Durante A minha quanto tempo foi realidade, mais ou menos isso? três Manter você nas duas? semestres. 3 semestres? Mais ou menos quantos 3 semestres. meses? Pra ter uma São comparação. 18 meses. 18 meses? Caramba! 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 faculdades tentando. Ah. E assim, eu detestei a UF, não era a matemática, era a UF. Eu criei um bloqueio hoje pela UF, eu não consigo pisar na UF, nem para os congressos de letras. Caramba! E eu me apaixonei por letras, me apaixonei pelos meus professores da graduação de letras. Quando eu pisei na UERJ, eu me apaixonei pela UERJ, na verdade. A UERJ, ela tem uma coisa que eu não sei explicar. É algo surreal, ela te abraça. No dia que eu pisei na UERJ, eu comecei a chorar igual criança, eu falei assim, é aqui que eu quero estar. Sem nem Caramba, ter cara. cursado nada, sem nem ter Que tido uma incrível. aula. Quando eu tive aula, eu falei assim, meu Deus, eu quero ser como esses professores, mais especificamente como essas professoras, porque de todos, as professoras de letras da UERJ foram as que mais me chamaram a atenção pela competência, pela, pela didática, sabe? Pela humanidade, pela competência, pela inteligência, sei lá, eu ficaria aqui horas falando só da UERJ, porque eu sou completamente apaixonado. Minha vida, graças a Deus, acadêmica se construiu toda na UERJ, tirando a especialização, porque a especialização eu quis estudar teatro mesmo, eu quis aprender uma prática teatral e só tinha em uma faculdade específica e eu fui para lá, estudei, e foi justamente essa especialização de teatro que me permitiu, que fomentou aí em mim a minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado em letras. Que foi qual o Então, tema que eu você escolheu? na especialização, eu estudei preparação corporal de atores. Eu aprendo técnicas para ajudar o ator a construir o corpo do personagem dele. E por meio dessas técnicas, eu trabalhei com as técnicas para ensinar língua portuguesa no mestrado. E no doutorado eu peguei apenas uma técnica para trabalhar letramento, leitura, interpretação e produção textuais na escola, Caramba. com essas técnicas, com uma, na verdade, O né, bom, o dessas bom técnicas. de, o bom de fazer, agregar tanto, né? Que você consegue e acaba misturando um Dialogar. pouco. Acaba, já tinha visto, ficou até mais fácil, eu diria, né? De fazer, ter É, já uma ideia. e o curso de teatro, a minha formação em artes cênicas, é extremamente necessária e importante na minha formação de professor. E vice-versa. Hoje em dia, quando eu tenho de decorar um texto para interpretá-lo, eu já faço uma leitura completamente diferente, uma leitura mais consciente do que cada pontuação quer atribuir à frase, do que cada palavra verdadeiramente está transmitindo ali de sentido, de sentimento. Então, tudo é muito melhor para Fa- mim nesse sentido. Fazendo artes cênicas também dá pra ver que até a questão do. Eu já tive a oportunidade de ter aula com você durante metade de um ano. Inclusive é por isso que a gente tem essa conversa e tal. Pra quem não sabe, o pessoal que tá ouvindo, que tá assistindo, o Felipe foi meu professor na minha escola, que atualmente é o Roberto Silveira, o Instituto de Educação Governador Roberto Instituto de Silveira, Educação. estadual, tá? Sou do estado também, aqui do Rio de Janeiro. E a gente consegue ver que você, dentro de sala de aula, eu falo isso como aluno, você tem essa malemolência, você tem, mas é de explicar de uma forma que o teu corpo fala junto. O teu corpo Mas é fala junto. isso. E isso A minha pesquisa ajuda, ela parte disso, de que o corpo fala. você consegue entender mais ainda. A própria postura na hora de explicar, a questão do andar. A gente, como aluno, a gente observa isso tudo. Tu acha que a gente não observa? A gente observa. O Eu sei professor, que o sim. professor que tá lá Eu sentado, também sou aluno. Eu não fui aluno, eu sou aluno. e isso a gente consegue ver muito também, professor. É,
no ProEnem. O Felipe também dá aulas no ProEnem, que é uma plataforma incrível, por sinal. Fica a recomendação para quem não conhece. Com aulas É, gratuitas, todo mundo pode acessar a partir de 5h30, de graça, tá? Com exatamente. todas as disciplinas, de segunda a sexta. Exatamente. O professor tá lá dando dicas de redação e tal. E isso você consegue ver nas lives, mas presencialmente também é diferente. É totalmente diferente, você ainda É. consegue ter a experiência real. E é justamente que leva para outro ponto que eu separei aqui pra gente poder conversar, é como que o professor pode mudar a questão da postura, a questão do comportamento dentro de sala de aula, para tentar trazer a atenção do aluno, entendeu? Para o aluno prestar atenção mais na aula, conseguir compreender, porque falar, ler qualquer um consegue. Qualquer um que tem uma voz e sabe ler, vai ler. Agora depende muito de como como é o transmissor, a pessoa que está lendo está falando e como ele consegue manter a pessoa entendendo, o ouvinte, no caso. Eu acho que hoje, mais do que nunca, Senna, devido a essa necessidade de trabalho, devido a essa necessidade de ganhar mais, a sociedade tem ficado cada vez menos em casa e, consequentemente, os pais têm dado cada vez menos atenção aos filhos. Então, há um tempo atrás, os pais conseguiam trabalhar, estar em casa, fazer as coisas em casa, cuidar dos filhos, dar atenção, ajudar a estudar. Hoje em dia a gente não percebe mais isso. Você perde, por exemplo, tanto tempo num trânsito que quando você chega a casa, você já não tem mais tempo para nada, nem paciência. A pessoa chega, toma um banho, janta e dorme, talvez. Então, passa a haver hoje uma necessidade cada vez maior de o professor entender esse lado do aluno, colocar-se no lugar do outro. A empatia, ela tem faltado no mundo de um modo geral. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu costumo sempre dizer isso para alguém. Será que se eu fizer isso, fulano vai ficar chateado? Se fizessem com você. A gente tem que tentar entender isso. Então, eu acho que a gente consegue ganhar a atenção do aluno quando a gente mostra que a gente está preocupado com ele. Eu ouvi de muitos professores o seguinte: se vocês não quiserem, não tem problema. O meu salário eu vou receber no final É o do que a gente ano, mais no ouve final como do mês. aluno. É o que a gente mais ouve. E, assim, é óbvio, né, que a gente precisa do salário. A gente trabalha porque a gente precisa receber e pagar as contas. Mas, a partir do momento em que a gente escolhe trabalhar com pessoas, com seres humanos, a gente precisa entender que essas pessoas têm humor diferentes, elas têm características, temperamentos diferentes, e que a gente precisa saber lidar com isso. Então, há hoje uma necessidade cada vez maior de o professor se envolver com tudo isso. E quando eu digo me envolver, eu não estou falando. O professor não tem que ser pai, não tem que ser mãe, mas a gente tem que ser humano. A gente tem que mostrar para aquele aluno que a gente está preocupado com ele. Que E que justamente essa preocupação e esse olhar atencioso que a gente está dando são essas coisas que permitirão que ele possa ingressar lá na frente, numa graduação, que ele possa ser mudar a realidade de vida dele, na verdade. Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: agradeça porque eu brigo com vocês. Porque quando a gente chama a atenção de alguém, quando a gente briga com alguém, é porque a gente se importa com essa pessoa. O dia que alguém te ignorar, é porque essa pessoa não gosta de você. Então, é aí que você tem que se preocupar. Quando o professor está chamando a atenção, quando o professor está brigando, tá ali, vem, vamos lá, galera, silêncio, é porque ele está preocupado com a sua atenção. Então, assim, o jovem hoje dispersa muita atenção por conta de redes sociais. Eu não sei o que isso tem que vocês. É conexão, assunto, que assunto. Mas aí tá, existem momentos para isso, né? Sim, sim. Agora sim, o professor pode buscar estratégias diferentes. Só que não dá para generalizar, não dá para afirmar ele tem que fazer isso, porque cada turma é uma turma. Cada turma tem uma identidade. Às vezes você vai ter 3, 4 turmas
da mesma série e precisa dar exatamente o mesmo conteúdo. Só que em cada turma vai funcionar de uma maneira. Então, até o exemplo não dá para ser exatamente o mesmo. E aí, enquanto professor, para buscar a atenção desse aluno, ele precisa ver que estratégias são interessantes para aquela turma. Eu me lembro, por exemplo, de uma aula que eu estava falando de função da linguagem e eu quis passar filmes para exemplificar isso e mostrar para o aluno. Eu não pude usar o mesmo filme. Eu tive de Uau! passar filmes diferentes, porque cada turma se identificava com uma realidade específica. Sim, sim. Então, é uma maneira de você prender a atenção do aluno? É, porque você mostra para ele que o gosto dele, né, aquilo que ele vivencia, também tem algo de importante, ele também tem algo a contribuir ali. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar claro para ele que a gente está ali como professor. E ele precisa respeitar isso enquanto uma autoridade mesmo, porque em muitos casos é, acaba a gente acaba Confundindo. observando Alguns exatamente. alunos conseguem confundir, acabam invadindo lugares que não devem ser invadidos e tal. Aí fica um clima chato Isso. dentro da sala de aula e fora, quando se encontra E com o fora. professor, essas questões, até de rede social mesmo e tal. E isso acaba levando a outro Exatamente. ponto, que eu queria saber, no seu período todo como professor, qual foi, assim, um momento que você chegou, viu e olha, esse aqui foi um dos momentos mais difíceis, tipo, em questão de conexão com o aluno, de conversa com o aluno. O que aconteceu nesse ponto que o aluno acabou ultrapassando demais os limites ou chegou a fazer alguma coisa que você não imaginava? Então, logo no iníciozinho da minha carreira, no primeiro ano, Caramba, olha a é, sorte. era para desistir, né? Não, Mas o amor é é tão um teste. grande. Eu sempre, no meu início de carreira, até por estar muito próximo ao aluno, eu sempre optei e opto até hoje por um linguajar que seja o mais próximo possível da realidade linguística do meu aluno. É uma maneira já, é uma estratégia de aproximação, né? E como eu era muito novo, eu era tipo o irmão mais velho desses meus alunos, praticamente. Então, assim, sempre com as aulas eu usava o exemplo dos próprios alunos para me aproximar, conversava muito com eles. Era Eu mais tinha uma abertura brincalhão, muito grande. né? Isso. E eu tinha uma abertura muito maior com eles. E tinha uma aluna que ela implicava comigo, mas assim, que nitidamente ela gostava bastante de mim. Aí ela escrevia no quadro: eu odeio o Felipe Moraes, eu detesto o Felipe Moraes. Aí eu sempre apagava do quadro o odeio e botava: eu adoro o Felipe Moraes. E era assim, era brincadeira, né? Até então eu via como brincadeira, mas ela escrevia isso em tudo quanto era lugar. Ela escrevia na janela, ela Caramba, escrevia isso na aí. carteira. E aí, certa vez, a gente estava. Só que assim, isso enquanto eu estou dando exemplo, e na hora em que não dá para dar o exemplo, eu estou falando sério, ponto. E a turma sempre entendeu isso. Certa vez, a gente estava próximo aí ao Enem já, e eu estava explicando algumas mudanças que estavam acontecendo no Enem, e ela estava destacada da turma, com dois meninos. E conversando muito. Eu chamei a atenção uma vez, chamei a segunda, chamei a terceira. E aí eu fui e falei assim: ô fulana, não vou falar o nome, né, Não, 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 obviamente. pelo amor de Deus. Falei: ô fulana, dá para você prestar atenção? Tô falando uma coisa muito séria que diz respeito ao futuro de vocês, algo que é importante para vocês, não sei o quê. E você tá aí com eles dois, e era só ela falando, os dois prestando atenção no que ela Ela falava, tentando sabe? instigar eles a falar também. Os dois eram até extremamente tímidos, muito calados e tal. Beleza, o que que aconteceu? Ela tinha rabiscado a carteira inteira, mas muito. A carteira Meu estava Deus do toda céu. desenhada com imagens de caveiras. Aí meu nome, rabiscado lá, eu odeio Felipe Moraes, não sei o quê. Eu fui e falei assim para ela: olha só, você vai apagar essa carteira inteira, porque isso não é seu. Você vai deixar ela limpinha do jeito que ela estava. Ela: eu não vou limpar, não, é para isso que tem
a senhora que limpa Nossa, a escola. típico, Aí eu típico, falei, típico. não. Falei, pois você vai limpar e vai limpar agora. Aí a senhora veio, ela, vou limpar. Eu falei, não, a senhora não vai limpar, pode me dar aqui o pano, o álcool, dei na mão dela, ela limpou com muito ódio. Quando eu olhei para a janela também toda, eu fiz ela limpar tudo. Meu Deus do céu. Fiz. Não contente, ela me deu uma resposta com um palavrão e eu a coloquei para fora de sala. Ok. O diretor foi à sala, eu expliquei a ele o que houve e vida que segue. Terminei minha aula, fui para minha casa. Quando eu estava em casa, o diretor me liga. Meu Deus. O coração gelou Professor, a já. mãe da aluna está aqui na escola falando que o senhor a ofendeu, xingou a garota disso, aí Meu falou lá um pai do palavrão, céu. e que ela namorava com os dois rapazes que estavam com ela e que isso não era coisa de moça direita. Aí eu, não, tô indo aí na escola. E eu morava perto da escola, fui à escola. Conversei com a mãe e falei, olha mãe, amanhã é minha aula na turma. Vamos fazer o seguinte, a senhora vem para cá. Eu nem vou entrar na sala. A senhora entra com o diretor e vocês conversam com a turma. Eu nem vou entrar para não gerar essa ideia da intimidação, né? De o Sim, aluno ficar sim, sem sim. graça. A mãe entrou, a turma, eu contou inclusive os meninos que estavam com ela, Os a turma inteira namorados, né, contou teoricamente. exatamente o que aconteceu, que tinha sido o que eu já tinha contado para a mãe quando eu fui à escola no dia anterior. Aí a mãe ficou super sem graça, me pediu desculpa, ok. Isso na época, a rede social que vigorava era o Orkut. Nossa, é antigaço E então. aí o Orkut, ele tinha uma coisa chamada depoimento. A pessoa escrevia alguma coisa sobre você, um depoimento, e aí você aceitava. Se você aceitasse, aquilo ficava no seu perfil, todo mundo podia ler e tal. Geralmente eram declarações, né, lindas, textões. Só que as pessoas podiam conversar de maneira confidencial por esses depoimentos. Aí era só você recusar. Quando eu cheguei à casa, eu tinha recebido um depoimento dela. Ai, meu Deus. E aí ela havia colocado para mim assim: vou te matar. E eu respondi, de rir, aí botei em caixa alta, ha, 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 ha. Já matou. E enviei. Meu Deus. Aí ela foi e botou, ri mesmo enquanto você pode. Eu fui respondendo, falei assim, vou poder até Deus decidir que eu não posso mais. Aí ela foi e botou assim, ou eu. Cara, que Aí eu fui e mandei sociopata. assim pra ela. Aí Joinha. ela foi e botou assim, sei todos os seus horários e os locais onde você frequenta. Aí eu, aham, beleza, faça bom proveito. E nisso ela foi. Quando ela me respondeu, ela já me respondeu com todos os horários de todos os lugares onde eu ia. Cara, então ela ficou te Sem exceção. stalkeando, Sem stalkeando exceção. dias e dias e dias e dias. Ela sabia onde eu malhava, o horário em que eu malhava, e eu malhava em horários diferentes em cada dia por conta da minha rotina. Ela sabia onde o Kaique estudava, a hora em que o Kaique entrava e a hora que o Kaique saía. Ela sabia o dia em que eu pegava trem. Enfim, Caramba. ela sabia tudo. Tudo, 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 E tudo, você tudo, nunca tudo, percebeu essa tudo. garota no dia a dia, né? Olhando. Sim, não nesse sentido. Sempre achei que era brincadeira. Não, E aí eu tipo, dei você um encontrava print, ela nesses dias e tal. encontrava ela Cara, na escola. que E aí loucura. eu dei um print na conversa e falei pra ela, olha, estou indo à delegacia e tudo que aconteça comigo ou com o Kaique, sendo ou não sendo você, foi você. Aí chamamos a mãe na escola, aí eu mostrei pra mãe. Aí a mãe, não, isso foi brincadeira, não sei o que. Eu falei, olha, mãe, brincadeira, isso não foi, não. Sociopatia é o nome. Mas enfim, aí terminou o ano, eu saí da escola, eu pedi demissão. E Cara, resolvi que nunca mais daria aula próximo de casa. que Por isso que eu dou aula tão loucura. longe. É verdade. Cara, mas que loucura, imagina. E você encontrava na rua pensando, poxa, minha aluna tá Encontrava. por aqui hoje, não Encontrei sei o diversas quê. vezes. Encontrei na praça, encontrei no mercado, encontrei em E nem diversos lugares. pensou que ela tava só stalkeando. Como eu Cara, malhava também com alunos na mesma academia, porque a enfim. idade ela aparelhava, né? Era bem E era próxima. academia de bairro, né? Academia próxima Ah, ali. então com certeza, Não com tinha essa certeza. febre que tem hoje de Smart Fit, essas redes, não tinha. Era Eram aquelas de academias, bairro. tinha uma academia em cada bairro praticamente, então se você era daquele lugar, todo mundo malhava ali, era isso, entendeu? Caramba. Então você encontrava, e aí eu resolvi, ó, nunca mais eu dou aula onde eu moro.
Também é uma forma até de você poder separar um pouco, né? Tipo, a questão do trabalho, de casa, porque tu trabalha na tua rua, da tua casa, tu pensa, pô, posso acordar a hora que eu quiser, a escola é ali Tem esse perto. lado que é muito bom. Não, Isso é sim, muito mas bom. às vezes a pessoa acaba esquecendo e acaba se atrasando por esse motivo, entendeu? É, que Cara, nunca aconteceu comigo, graças a Deus. aí, um exemplo Mas tem o lado ruim. que é esse, conhece todo mundo, o bairro inteiro te conhece. Não, e tem aquilo, você acaba perdendo privacidade também. Então, sei lá, o aluno também tem uma concepção de professor, de que o professor é um ser de outro mundo. Então, às vezes, encontra o professor na praia. Nossa, professor, você na praia? No carnaval, Sim, na Lapa, eu, pulando bloco. é, eu também sou ser humano. Eu também vou às festas, eu também vou à praia, sabe? Então, quando você trabalha próximo de casa, tem muito isso. Você perde um pouco essa liberdade, porque você encontra aluno em tudo quanto é lugar, consequentemente, você encontra os pais desses alunos. E aí, às vezes, o pai quer que você faça um relatório do filho, e nem sempre você conhece totalmente o filho dele. Às vezes é uma criança extremamente calada, Aí é né? tenso. E aí, meu filho faz tudo na sua aula? Como é que tá? Ele quer saber a nota do filho. Vai Às vezes lembrar. você até conhece a criança, tá, mas a nota. Quanto que meu filho tirou na sua prova? Não sei. Como que eu vou saber, gente? Vai gravar o nome de todo mundo, né? É, Professor, se os alunos acham que os professores são de outro mundo, a visão atual dos pais é que os professores são comunistas safados que querem doutrinar os alunos. Como que o senhor lida com esse neopensamento do professor, essa reclassificação da profissão, com muitos motivos, né? Tanto mudança de governo quanto mudança de pensamento do Brasil dos últimos anos, e como você orienta que os novos professores que estão surgindo devem reagir a esse tipo de comentário? Queria- Agora é. então, se fôssemos, né, comunistas e tal, é, é, na verdade eu começo com a ideia de que eles nem sabem o que é comunismo. A maioria não Sinal de sabe. que, infelizmente, falhamos enquanto professores, nesse sentido. Mas se a gente doutrina, a gente também falhou, porque se a gente doutrinasse, a gente não ia ter a realidade que a gente tem hoje, né? Eu sinto pena, essa é a verdade. Eu sinto muita pena de quem tenta destruir o intelectual, a capacidade cognitiva, quem tenta destruir a ciência, é, é, quem não valida a importância dessa profissão, porque eu acho o seguinte: todo mundo pode achar uma profissão mais bonita, uma profissão mais legal, isso é um gosto, isso é pessoal. Mas a mais importante, e aí não é questão de gosto, é a profissão do professor. Sem a profissão do professor, não há médico, não há advogado, não há arquiteto, não há engenheiro, não há delegado, não há gari, não há merendeira, não há absolutamente nenhuma outra É a profissão. profissão que gera outras profissões, que instrui outras profissões. Exatamente. Então, é, pensando na segunda parte, é uma coisa que me incomoda muito, essa ideia de que todo mundo pode se meter na nossa profissão. Eu acho que a gente precisa se impor. Isso falta muito nos professores hoje. Eu me imponho. Se um pai vier para mim, como já veio, você tem que fazer isso. Não, eu não tenho. Eu tenho que fazer assim porque quem estudou para isso sou eu. O professor sou eu. Quem tem autoridade no assunto sou eu. Na minha sala, ninguém sabe mais do que eu. E é isso que precisa ficar bem claro. Porque ninguém levanta a voz para um delegado. Ninguém levanta a voz para um médico. Ninguém levanta a voz para um advogado. Ninguém vai ensinar o arquiteto a como ele tem de fazer o projeto dele. Mas todo mundo quer se meter na profissão de professor. Então falta aí essa autoridade que o professor tem ser assumida pelo próprio professor. Então o que eu percebo hoje é que os professores não têm tido autoridade e autonomia, né? Então a gente precisa se impor. Sim, porque se nós não nos impusermos, vão nos engolir. Aí também leva a outro ponto, né? Que geralmente o argumento que esse pessoal que tem esse tipo de pensamento usa
é de que o ensino novo, os novos estilos de ensino, no caso, os novos alunos estão sendo formados por comunistas safados e que a culpa é da formação dos profissionais. E por isso que o sistema público nacional, vamos colocar aqui estadual, porque é o que a gente vive, né? A culpa da deficiência do Estado em prover a educação para o aluno está nos professores. Por esse motivo, do ponto passado. E aí, o que o senhor acha? O senhor concorda? Não, Já tô óbvio vendo. que não. O que acontece é que a profissão do professor ela está sucateada pelos governantes. Os governantes não valorizam e eles não valorizam nem os professores universitários, tá? É, Mas que a gente precisa entender que precisa haver sim uma reformulação do ensino. Isso é urgente, mas não colocam pessoas competentes para discutir isso. Então a gente tem aí ministros da educação que têm os seus currículos altamente discutíveis. Pessoas que nunca estiveram na educação, gerindo a educação. Como eu já falei, precisa ter lugar de fala. Eu preciso ter vivência para poder tratar sobre isso. Então a gente percebe que um dos momentos mais importantes na vida, na formação de um jovem, é naquela pré-escola, no Fundamental 1. E esses professores são altamente desqualificados, desmerecidos pela sociedade, pelos governantes. Começa pelo salário, que é um salário monstruosamente baixo. Segundo ponto, a infraestrutura. A infraestrutura é muito precária. Você estudou em escola assim, né, que não tem, por exemplo, ar-condicionado em todas as salas. E ar-condicionado no Realmente. Rio de Janeiro não é artigo de luxo. Então, tem agora, mas não teve a vida inteira. É uma Ar-condicionado necessidade não no é Rio de artigo de Janeiro. luxo. É uma É, necessidade vital. exatamente. E aí, como a gente já falou também, tem muito aluno que não tem ali o que comer em casa. Às vezes ele vai para a escola com fome. Como que ele aprende com fome? A escola tem de ter isso. Todas as escolas têm? Não tem. Então a escola precisa, os governantes, na verdade, precisam investir na escola. A escola precisa ter infraestrutura para quando chover não pingar dentro da sala, precisa ter infraestrutura de ter profissionais como a gente via na sua escola, de ter um intérprete de Libras, de ter alguém para auxiliar pessoas que tenham outras necessidades físicas e mentais. Não é só o professor. As salas de aulas precisariam ter menos alunos para que o professor pudesse ensinar com mais qualidade, porque às vezes a gente se vê no meio de 50 alunos numa sala de aula, Aí realmente é 40. impossível. Praticamente impossível. E tem que Uma dar o sala com jeito. 20, exatamente, uma sala com 20 alunos é o ideal para você não permitir justamente que haja muita conversa, para você não ter ali o aluno desfocando da aula e para você conseguir dar atenção a todos com a máxima qualidade. Aí o professor tem que fazer o quê? Para ele sobreviver, ele acaba trabalhando em diversos lugares, para ele poder ter uma renda um pouco melhor. E aí ele acaba não conseguindo, por exemplo, ter tempo hábil para montar aulas melhores. Ele monta a aula, que a gente passa sábado e domingo fazendo isso, a gente passa noite, madrugada, mas talvez não saia com a mesma qualidade que sairia se nós tivéssemos tempo para isso, porque os governantes iriam nos valorizariam, né? Né? E usando esse gancho que o senhor falou até da questão dos intérpretes, eu vou pedir uma pergunta do Twitter aqui, enviada pela Lívia, arroba xlxvxx underline, meu Deus. É a Lívia que foi É a minha Lívia, aluna? Lívia, Lívia, Lívia mesmo. Ela Lívia, mandou, beijos. ela mandou um abraço pro senhor. Eu não sei se ela tá assistindo aqui o nosso ao vivo, mas no momento que ela enviou, ela pediu para mim perguntar o seguinte: o que que você acha da questão dos deficientes, como tinha na nossa turma, né? Que ela é minha colega de turma, ainda mais pela falta dos recursos e o que que os professores, né? Os novos professores e tal, podem fazer para tentar incluir esses deficientes auditivos ou
mentais, no caso, a gente teve. Você trabalhou com o exemplo dos dois ao mesmo tempo, pelo menos na É, minha sala. E como que um professor recém. Que está começando agora tem que ter essa articulação, levando em conta sempre a falta de recurso do Estado ou da instituição em manter o intérprete, manter a sala de recurso. O que um professor pode fazer para poder ajudar um pouco nesse dia a dia desses alunos? então, não existe o que ele tem que fazer, porque seria aquilo que a gente já falou. Cada turma é de um jeito. Então, aquilo que funciona em uma turma não vai funcionar na outra. Então, a gente precisa primeiro fazer um estudo de caso, observar quais são as necessidades, qual é o nível de cada turma, o que, que pode ser feito a partir daquilo ali, o que, que o aluno tem enquanto dificuldade, com o que ele tem facilidade. Assim, graças a Deus, as universidades estão com esse olhar, elas têm essa preocupação. A gente sai das universidades, e claro, é uma realidade nova, né, uma realidade recente, isso porque os alunos com necessidades sempre foram separados. Existia a tal da classe especial. Hoje em dia, não. A gente já fala em inclusão, coisa que deve acontecer sim, sempre. Então eu sou super favorável, levanto mesmo a bandeira de que precisa haver todos os alunos precisam estar ali em sala de aula para dialogarem com o plural, com aquilo que foge ao senso comum, com aquilo que foge ao padrão imposto pela sociedade, com aquilo que foge à sua realidade de vida, com a sua vivência, para que ele possa aprender a respeitar, para que ele possa aprender a ter empatia e para que ele possa desenvolver o senso de cidadania, o senso crítico de humanidade, né? As universidades, como eu estava falando, têm já essa preocupação e existem disciplinas para isso. Mas em nenhuma disciplina é aquilo. Ninguém diz, ó, você tende a agir assim quando o aluno for surdo, você tende a agir assim quando o aluno for tal. Não. Eu acho que, obviamente, pensando em melhoria, a gente poderia ter em todos os cursos de licenciatura, e isso não existe, uma formação também em Libras. Isso eu acho que seria muito interessante. Não temos. Existem disciplinas eletivas que acabam nos dando o básico. A gente não sai de lá proficiente, tá bem? Agora, a dica que eu dou a esses professores é: você tem que se jogar, você tem que arriscar, você tem que tentar. O que você não pode é desistir sem ao menos tentar. Busca sempre diálogo com todo mundo, porque as pessoas vão ajudar muito. Então, o que eu percebi, por exemplo, é que vocês eram muito unidos em relação a isso. Eu encontrei na turma de vocês uma ajuda muito grande, porque vocês sabiam, de um modo geral, né, vocês sabiam Libras, vocês se comunicavam com os alunos que tinham surdez, vocês tinham um olhar muito afetuoso e carinhoso para os alunos que tinham autismo, ajudavam, se preocupavam, cuidavam. Isso é muito importante. Então, quando a gente entra num ambiente de sala de aula como esse, a gente precisa entender que a turma precisa se unir. Então, o professor pode tentar também gerar isso, tentar criar esse elo, essa ligação entre os alunos da turma para que todos possam se ajudar, mas ele precisa tentar. Tentar, tentar, tentar. Significa dizer que ele vai acertar? Não, não significa. Mas a gente aprende errando também. Você falou sobre. Desculpa. Você falou sobre a questão do professor observar e se jogar. Foi foi o que a gente observou quando você chegou. Eu estou dizendo agora como um aluno da 1002, tá? Tem um pessoal da 1002 que está assistindo, inclusive, que está ouvindo o Um beijo para podcast todo também. mundo, para todos os meus ex-alunos, que na verdade serão eternos alunos. Essa questão, agregando aqui, até pro ouvinte, né, e pro pessoal que tá aí acompanhando a live, eu falo como experiência de questão de amigo com deficiência. Você falou que antigamente existiam salas que separavam. E no meu ver, eu já vivi isso, eu vim da rede particular. Então, na rede particular é bem seletivo. Você também dá aula em rede particular, acho que você também concorda com o que eu tô falando, né? E falta um pouco na rede particular, desse contato. Eu fui aprender Libras por causa dos meus amigos surdos.
no Roberto Silveira, numa escola pública? Eu, na verdade, em todas as escolas particulares por onde passei, essa ideia da inclusão sempre foi muito viva, Foi. Sena. Na Muito minha, viva. infelizmente, eu não tive O que essa não significa dizer que a experiência. turma abrace. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A turma não necessariamente abraça aquela causa. Já tive turmas em que havia muito recurso para o aluno com a necessidade, mas a turma ignorava o aluno. Existia a turma de um lado e existia o aluno isolado em outro canto. Segregava bastante, né? Sim. E aí eu estou falando da turma. Agora, as escolas costumam ser muito inclusivas. Na escola em que eu trabalho, uma das escolas em que eu trabalho hoje, inclusive, Libras é uma eletiva, uma disciplina eletiva, mas é a disciplina eletiva mais procurada. Isso aí é muito A bom, cara. gente, Isso é muito a bom. gente tem uma chuva de alunos, é uma turma lotada, 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 lotada. E os alunos já ficam conversando A em gente, Libras. lembra? Assim mesmo. Sim, Assim mesmo. mas lá o que eu vejo assim, a turma inteira para praticar fica. E não temos na escola nenhum aluno surdo, mas eles já ficam com isso. Assim, é muito interessante perceber que os jovens estão se preocupando com isso hoje. Eu fico muito feliz. Eu vivi uma experiência, apesar de curta, que para mim foi a experiência que mais me marcou como professor, foi nessa turma. Ai, Essa experiência, essa experiência de me deparar com uma realidade completamente diferente da que eu sempre tive em sala de aula. E é isso que você falou. É, é, eu poderia ter me assustado e poderia ter desistido, mas essa não é a minha função. Eu estava ali, né, com vocês para tentar levar alguma coisa. Se eu pudesse mudar alguma coisa na vida de vocês por meio da minha disciplina, eu já me sinto extremamente vitorioso, sabe? E eu tenho certeza de que, apesar das dificuldades, eu consegui levar alguma coisa para eles. com Então, por certeza. exemplo, o caso que eu também não vou ficar citando nomes porque eu não acho Não, ético, com certeza. mas da sua colega que sentava ali na frente, em uma das avaliações que eu fui fazer com ela isoladamente, eu percebi que a leitura era muito dificultosa. E a gente começou a fazer um trabalho de leitura interessante, atencioso, e no final do ano ela estava lendo. Nossa Senhora. É Ainda tinha as dificuldades? Sim, tinha, mas ela estava lendo. Então é, é, gratificante, é, né? Para um eu professor, saí de isso. lá com, com um novo diploma, que não é um diploma físico, sabe? Era um diploma que está guardado no meu coração, é um diploma é um ganho pessoal de ter conseguido mudar a realidade de vida de uma aluna que precisava. E isso não E, tem dinheiro no mundo que pague. e eu tenho certeza, professor, agora falando como aluno, nem é como entrevistador do podcast, por ter dividido esse período, eu acho que eu falo também em nome da 1002, é a questão de que você não mudou só a vida dessa aluna. Tanto que nós Sim, estamos conversando mudei a minha. aqui, a sua e a de todo mundo que tá lá. Entendeu? Temos aqui um pessoal que tá ouvindo que já teve aula com o senhor, que Para de entendeu me que chamar de senhor, que eu não tenho idade para isso, não hein? é questão de respeito, é questão de admiração pelo doutor Felipe Moraes, que está comigo. Mas é muito bom, sinceramente. Foi uma experiência incrível. E só para contextualizar o ouvinte que, enfim, não acompanha a rede social e tal, eu sou da escola estadual do Rio de Janeiro, eu sou de uma escola estadual, e a minha primeira turma de primeiro ano do ensino médio, ela teve ao mesmo tempo três alunos com surdos, né, deficiência auditiva, não ouviam nada, e três alunos autistas, sendo que dois desses três alunos autistas não sabiam ler nem escrever. Na verdade, eram quatro alunos com autismo. Quatro. E dois sabiam ler e escrever, mas ficavam muito presos no mundo deles, e os outros dois tinham essa deficiência no que diz respeito à leitura, né? E uma ainda sabia escrever, ela sabia copiar. O outro não sabia, não conseguia nem copiar. Exatamente. Então, assim, só para contextualizar mesmo, o que o Felipe passou foi barra.
E o que os outros professores também, e eu espero ter a honra de trazer eles aqui para eles poderem contar como é a experiência, porque o Felipe teve uma visão sobre a nossa turma e outros professores vão ter também. E eu ia fechar, para fechar, né, essa nosso diálogo, eu ia perguntar qual foi o momento que mais marcou a tua carreira como professor. Mas você já falou. Então, É, não, porque mas assim, na pode verdade dizer também outro. depende da sua pergunta. Quando você diz um momento que Marcou mais marcou positiva ou de uma negativamente? forma que você se sentiu mais gratificante. Você falou que esse foi um dos momentos que mais marcou. Mas se fosse escolher um momento, Esse foi o seria momento esse? que esse foi o momento que mais me desafiou, né? E me marcou bastante. Mas eu tenho dois momentos que eu carrego muito comigo. Pode falar, pode falar. Na verdade, duas turmas que eu carrego muito comigo. Uma da escola particular e a de vocês por conta dessa pluralidade. E foi o que eu falei, para mim não foi difícil porque vocês eram muito unidos, né? Vocês ajudavam as pessoas que tinham necessidade. E a outra foi uma turma que eu tinha em que quase todos os meus alunos, quase todos, eram envolvidos com drogas. E aí, quando eu digo envolvidos, eles eram usuários, né? E por meio do teatro, eu consegui mudar a realidade deles. O teatro, de certa maneira, funcionou como terapia para eles. E a gente participou até de um festival em que a gente ganhou o prêmio de melhor peça teatral. Eu tenho o troféu em casa até hoje. A gente ganhou o prêmio de melhor ator, a gente ganhou o de melhor atriz, ganhou o de melhor peça e mais um que eu não Caramba, me pegaram recordo agora. tudo. E assim, foi o teatro, por meio do teatro, e dessa tensão, né, de que eu falei com você, desse envolvimento com a turma, que foi possível justamente ganhar a confiança deles para que a gente pudesse é, é, sair dessa junto, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: eu não estou numa turma como professor, eu sou a turma junto com os meus alunos. Então, um problema que acontece na turma X é um problema que interfere na minha vida, porque eu sou aquela turma também. Você é o representante daquela turma, né? Pelo menos durante os No, momentos que você tá lá, você é o representante. sim. Então, só pra gente poder finalizar aqui, eu gostaria que você mandasse uma mensagem aí pros futuros profissionais, pros futuros doutores de qualquer língua, qualquer disciplina Qualquer no caso. disciplina. Sim, qualquer disciplina. Ainda mais vendo o panorama que a gente está vivendo hoje, a questão que você mesmo citou, a desvalorização do professor e tal. Uma luz, eu queria que você, Felipe Moraes, doutor pela UERJ, que veio da escola pública, que viveu isso tudo, desse uma esperança para quem está precisando, porque é bom ouvir Então, isso. eu me lembro uma vez, Sena, de uma fala que eu dei na sua sala, e inclusive a Lívia é uma das pessoas que acabou não interpretando como é, eu gostaria que vocês interpretassem. Eu falei para vocês uma vez que nunca tive esse posto. E tudo que eu consegui com muito esforço, trabalhando muito. Trabalhando muito. E é exatamente isso. Eu espero que hoje isso esteja bem claro para todas, para todos, né? Porque o que acontece? A vida é feita de escolhas. A gente escolhe ir pelo lado mais fácil ou pelo lado mais difícil. O lado mais fácil é fácil. Mas aí eu sempre me questiono: que prazer aquilo vai te dar? O sabor da vitória, né, de algo difícil, de algo pelo qual você batalhou, não tem preço. Não tem preço. E eu ralei muito e ralo até hoje para chegar onde eu cheguei. Então você falou assim: o Felipe é professor do ProEnem, eu sou professor do Estado, eu sou professor do ProEnem, eu sou professor de duas escolas particulares, eu trabalho muito, muito. Sou coordenador em uma escola e sou coordenador no ProEnem. Então, é uma carga de trabalho gigante. Nada do que eu conquistei trabalhando pouco, nada veio fácil na minha vida. E que bom, porque essas conquistas têm um sabor muito maior. Para os futuros professores, para quem pensa em ser professor, eu dou muita força, vai fundo, tá? Apesar de tudo, né? O ganho que a gente tem como professor, eu costumo dizer que a gente não tem nenhuma outra profissão.
O salário que a gente recebe, ele não está alcunhado na casa da moeda. Ou seja, não é quantitativo, é qualitativo. Quando você se depara com um aluno que tem todas as dificuldades, todos os medos, todas as aversões, e você é capaz de agir na vida desse aluno, meu amigo, não tem dinheiro no mundo, que seja capaz de pagar isso. Esse salário só o professor recebe. É esse carinho que o aluno vai te retribuir depois, porque você marca a vida de um aluno para o resto da vida. Com Esse aluno que certeza, com você. certeza. Eu falo isso por experiência própria. Os meus professores marcaram muito a minha vida. Na minha defesa do mestrado, minha primeira professora estava. Na minha defesa do Nossa, doutorado, ela também estava. Assim como meus professores do ensino médio. Então, assim, professor é profissão amor. Se você quer fazer, faça por amor, por querer aquilo, porque você está ali para mudar a realidade de vida daqueles que estarão em sala de aula com você. Então você tem que ter compromisso com o outro. E a partir do momento em que você se compromete dessa maneira, você estará mudando, ainda que sem saber, a sua vida. Porque a minha vida muda diariamente. Diariamente. Todo dia. Cada palavra de carinho, cada palavra, às vezes até de crítica, porque a gente também erra. Não é porque a gente é professor que a gente sempre acerta. Então, às vezes, o aluno dá uma crítica, eu não enxergo como uma crítica negativa, a não ser quando ele ofende. Ofender é outra coisa, aí não é aí crítica. sim. Aí não é crítica, é ofensa. Realmente, realmente, Mas realmente. eu acho que a crítica ela precisa ser enxergada como algo construtivo. O que eu posso tirar disso para melhorar? É isso. Então, eu acho que a gente não precisa e não deve ter nunca vaidade e entender que a gente também aprende com o aluno e a gente aprende a todo momento. A gente precisa estar aberto a novos aprendizados. A gente não está em sala para ensinar, mas sim para trocar conhecimento. O foco é sempre o aluno. Então, eu acho que por meio do amor a gente consegue caminhar. E é por isso que eu cheguei até aqui. Eu não cheguei até aqui só por conta da, da minha escolaridade, por conta de saber muito, até porque eu estou longe de saber muito ou de saber tudo. Eu cheguei até aqui porque o que eu faço com compromisso, eu faço com amor, eu coloco verdade naquilo que eu estou fazendo. E eu acho que vocês percebem isso. Olha, Às se eu vezes, tenho uma coisa que eu percebo é isso, professor. E eu falo isso como seu aluno e como colega, né, que está aqui gravando um podcast. e aí eu ia falar, às vezes a gente briga, porque a Com gente tem que brigar. certeza. Tem que brigar. E quando a gente briga, não é porque a gente não tá amando, não, né? A gente tá com raiva, não tem nada a ver. A gente está brigando mais uma vez, porque a gente se preocupa com vocês. É isso. Então, só para agregar aqui, eu vou dizer a parte agora do aluno, como seu ex-aluno. Tudo que você falou, eu concordo. Como você disse que marca a sua vida, com certeza, vocês, professores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, e você também, Felipe, que teve uma pequena parte da minha formação, você marcou. A gente tem que entender isso. Não só na minha vida, como acredito que em todo mundo que conseguiu ter, seja pelo ProEnem, pelas lives, ou presencialmente, em algum momento, alguma aula com você, seja uma, duas ou um ano inteiro. Infelizmente eu não tive esse privilégio, mas você marcou. Que bom. Você importou. A gente vai levar as tuas aulas, não pela matéria, até às vezes até pela matéria, mas como, porque às vezes, cara, na minha visão, todo mundo pode discordar, tá? Escola não é só escola, entende? Não é só você estar lá para poder aprender sobre matéria X, Y. É para poder viver. Você aprende A gente muitas está ali coisas. para construir cidadania em vocês, Exatamente. acima de tudo. É por isso que eu falei com vocês da humanização, do caráter, da afetividade, da empatia. Isso tudo é extremamente primordial, ainda mais no mundo em que a gente vive hoje. Exatamente. Então, para mim, tá fazendo isso aqui é um orgulho, porque eu consegui ter um vínculo depois que terminou o ano letivo com um professor que me marca muito. Então, muito obrigado pela sua participação. Estou sendo bem sincero nas minhas palavras. Está o convite feito para as próximas vezes. A gente pode trocar mais Claro, ideia.
Você sempre será bem-vindo. E pra mim é uma vitória, um marco trazer pessoas que me modificaram, que me ajudaram a ser quem eu sou e me ajudam todos os dias a participar desse projeto aqui, que é muito pequeno, eu reconheço, é uma loucurazinha, mas eu gosto, é uma coisa minha, leva o meu nome. Então, Então, mas a gente não. Exatamente, a gente não chega grande em lugar nenhum, a gente não inicia grande. A gente vai galgando aos poucos. Então é pequeno agora. Vai ganhando espaço, vai crescendo, vai se tornando, né, cada vez maior. Vai ganhando cada vez mais visibilidade. É isso, a gente precisa persistir. Então hoje o projeto está pequenininho, ok, mas amanhã, se Deus quiser, ele estará gigante, porque a iniciativa é muito, muito válida. É uma iniciativa bem legal. Não foi à toa que eu topei na hora. Você me mandou o sim, convite na sim, hora, aceitei. realmente, Me realmente. sinto realmente honrado e lisonjeado. Não sei se sou a melhor pessoa para estar aqui falando sobre o que eu falei, mas quero agradecer. Agradeço a você, agradeço a sua turma, a turma com a qual eu trabalhei, né, no ano passado. Uma turma que, como eu já falei, marcou muito a minha vida. Eu tenho cada rostinho ainda decorado na minha memória, no meu coração, cada nome também, cada esporro, né, Lívia? Henrique, Peniel. É, Henrique, Senna, né? Mas agradeço muito o companheirismo, agradeço muito por toda a troca, agradeço muito pela parceria que vocês sempre tiveram, não comigo, mas com a turma. E como eu falei, eu sou a turma, assim como vocês. Então, para mim é realmente uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e aguardo os próximos, né? então, Quero participar pode mais ficar vezes. tranquilo que vai vir mais vezes. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na live. A gente teve um certo número de pessoas que assistiram. Muito obrigado a todos. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, então vocês podem ver as nossas reações por aqui. E o pessoal que tá pelos streamings da vida, Spotify, Apple, Deezer, Pocket Podcast, Castor, uma porrada de plataforma. Muito obrigado a você também que tá aqui. Então, Felipe, tem o seu arroba no Instagram, né, Felipe? Tem. Qual é o Arroba arroba? Felipe Moraes Prof. Então, gente, é isso aí. Sigam o Felipe no Instagram. Acompanhem as aulas do ProEnem, que eu acompanho, vai me ajudar muito ano que vem. Vamos de jornalismo, Senna. Vamos de jornalismo. Isso aí, galera. Realmente, não é porque eu trabalho no ProEnem, não, mas é uma função social muito linda que o ProEnem tem. Então, mais uma vez, deixo aqui o convite na plataforma gratuita lá do ProEnem, no YouTube, com aulas todos os dias, de segunda a sexta. Vocês vão ter 4 aulas gratuitas aí: matemática, física, química, português, literatura, redação, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia, enfim, Caramba, todas as isso aí. disciplinas de segunda a sexta, a partir de 5h30, as aulas são gratuitas pelo YouTube, além de vários aulões que a gente faz aí também aos finais de semana. Então, estejam atentos lá, também sigam a rede do ProEnem, porque tem muita dica. É extremamente importante para vocês que vão prestar vestibular, né, que estão num ano decisivo da vida de vocês. Tranquilo? Então, vou deixar aqui também o meu beijo para todo mundo e um agradecimento especial aí a todos que nos assistiram, a minha turma 1002 e ao Senna pelo convite. Nada. Não só assistiram, como também vão ouvir outras vezes. Então, gente, sigam o nosso projeto no Twitter e no Instagram, @senacast_. Muito obrigado mais uma vez a participação do Felipe, aos nossos ouvintes e telespectadores, que agora é tudo duplo. Então, até a próxima. Tamo junto.